Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui à nossa segunda aula do curso introdutório de aprendizado de máquina. Nessa aula, nós vamos falar de um algoritmo de aprendizado em específico, que é o vizinho mais próximo, tá? Para a gente ficar um pouquinho mais por dentro do que estamos fazendo, se a gente for olhar naquele nosso pipeline, deixa eu chegar lá. Nesse nosso pipeline, o que a gente está olhando aqui é um dos algoritmos de aprendizado, tá? Porque para a gente compreender esse pipeline, para a gente montar um pipeline inicial, a gente precisa de ao menos um algoritmo de aprendizado, tá? Então é esse carinha aqui que a gente vai ver hoje e ele vai dar base aí para a gente conseguir construir alguns outros modelos, tá ok? Então se a gente aprender esse modelo de um algoritmo, né, que é o vizinho mais próximo, a gente já pode montar, ou pelo menos pensar em montar um dos pipelines. Bom, o algoritmo do KNN, né, ou nesse caso aqui em específico, 1NN, ele é bastante simples de ser entendido, né, por isso que eu vou começar com ele. O que a gente precisa? Né? O que a gente precisa inicialmente são algumas amostras, né, alguns exemplos de treinamento. Como eu falei para vocês na aula introdutória, uma das coisas que a gente precisa, lá segundo o professor, é a experiência, né? Então a gente precisa da tarefa, a gente precisa da métrica que a gente vai medir e a gente precisa da experiência. Nesse caso aqui, qual é a experiência, né? Nesse caso aqui, a experiência são os pontos, que a gente vai chamar aqui de amostras, também pode chamar de instâncias. Esse ponto aqui, por exemplo, é o ponto, né, vamos até colocar aqui, é o ponto 1, 1, ok? Esse ponto aqui, por exemplo, é o ponto 2,5, 1,2 mais ou menos, né? 2,5, 2,5 e 1,2. Esse outro ponto aqui é o 2,2. Então, vamos lá. 2, 2. Esse outro ponto aqui é o 3, 2,5. Então, 3, 2,5. E esse ponto aqui de cima, vamos chutar que é 1,2, 3,5. 1,2 e 3,5. Só vou editar esse cara aqui para ficar com um zerinho bonitinho também. Tá ok? Então, o que a gente tem são 5 pontos. Então, é a minha experiência conhecida. Ah, professor, mas o que é esses 5 pontos aqui? Esses 5 pontos nada mais é do que amostras. São pessoas. E a gente pode pensar aqui, por exemplo, x1 como sendo, sei lá, altura, e aqui o x2 como sendo o peso. Normalmente, a gente não vai ter só x1 e x2, né, que a gente chama de a característica. Então, a característica 1 é a altura, a característica 2 é o peso. A gente pode ter mais características, pode ter uma característica, pode ter duas características, pode ter 50 mil características, né? Mas, para a gente fazer aqui a aula, normalmente nós vamos estar apresentando sempre com duas características, porque fica fácil de plotar, né? Com 3 características até daria para plotar, mas dá mais um trabalho. Com 4 características, obviamente, a gente não conseguiria plotar, né? Com 3 características, obviamente, isso aqui se tornaria um cubo, né? E com 4 características, um hipercubo, tá? Então, essa pessoa aqui em específico, essa circulada em rosinha, ela tem altura 1, certo? Está no eixo x1 e peso 1. Essa outra pessoa aqui em específico, ela tem altura 2,5 e peso 1,2, certo? Então, essa é a ideia de se conseguir amostras, né? De se conseguir experiência, né? Então, a experiência, nesse caso, para esse problema simbólico aqui, né, seriam alguns pontos, tá? E aí eu vou ter
Todo mecanismo de aprendizado de máquina, ele funciona justamente, dado essas experiências, que nesse caso são 5 pontos, mas normalmente são muito mais, são milhares de pontos, centenas, milhares, milhões às vezes, eu vou ter um outro ponto, né, que é, e esse ponto aqui? Esse ponto aqui, ele tem como característica mais ou menos 1.1, 1.8, mais ou menos, né? Então ele tem 1.1 e 1.8. Esse cara laranjinha aqui, que tem altura 1.1 e peso 1.8, ele é o quê, né? Ele tem um rótulo desconhecido nesse caso, tá? E o que eu vou fazer aqui com o vizinho mais próximo é o seguinte: eu vou colocar o rótulo dele como sendo o mesmo rótulo dos outros vizinhos. Ah, professor, mas aqui não tem nenhum rótulo. Verdade. Né? Deixa eu até ir aqui mais para baixo. Num esquema de classificação, esses pontos eles teriam um rótulo. Né? Então, por exemplo, eu poderia dizer que os dois pontos de baixo, que é o 1, 2,5 aqui, eles são da classe 0. Ah, professor, mas o que é classe 0 aqui? Essa classe 0 ela poderia ser várias coisas. Poderia ser, por exemplo, homem e mulher. Homem para classe 0 e mulher para classe 1. Né? Então, dada a altura e dado o peso, eu quero dizer se é homem ou é mulher. Tá? Isso num esquema de classificação. Então, eu vou ter, na minha base de experiência, 3 mulheres e 2 homens. E aí eu estou dizendo, essa pessoa aqui com 1.1 e 1.8, né? 1.1 de altura e 1.8 de peso, ele é homem ou ele é mulher? Tá? Isso para classificação. Mas eu também posso usar o KNN para fazer regressão. E aí na regressão eu não tenho rótulos binários, onde eu posso inclusive mostrar o rótulo como sendo classe 0, classe 1, ou de cor, né, laranjinha, azulzinho, ou até de símbolo, que é quadradinho, triângulozinho. Numa regressão, cada amostra dessa aqui tem uma saída correspondente. Né? Então vamos pegar esse cara 1 aqui. Numa regressão, esse cara 1, 1, então é 1, 1. E esse cara 1 teria um rótulo Y de, por exemplo, 2.3. Ok? Então, essas duas informações, que é a característica de altura e a característica de peso, elas fazem parte da minha matriz X. Essa outra terceira informação, que é um 2.3, e aqui numa regressão eu poderia estar dizendo o seguinte: eu poderia estar fazendo a pergunta não se é homem ou mulher, como na classificação, eu poderia estar fazendo a pergunta, dada a altura e dado o peso, qual é a chance dessa pessoa, ou qual é a chance dessa pessoa ter infarto, qualquer coisa assim. Ou dada a altura e dado o peso, qual que é o tamanho do pé da pessoa, sabe? Então essa é a nossa variável de saída, ok? Então, a diferença básica entre classificação e regressão é com respeito ao rótulo, tá? E o algoritmo de KNN, ele funciona de forma muito simples, ou pelo menos um NN. Ele vai rotular a pessoa desconhecida baseado no quê? Baseado no seu vizinho mais próximo, por isso que chama nearest neighbor, né? Neighbor de vizinho, o vizinho mais próximo, no primeiro vizinho mais próximo nesse caso. Aí a gente pode variar esse parâmetro, colocar 1, 2, 3, 4, 3. Então, nesse caso aqui, esse carinha aqui, o vizinho mais próximo dele é o azulzinho. Então eu vou dizer que essa pessoa desconhecida, ela é um homem, porque o vizinho mais próximo dele é um homem. Já esse carinha aqui, né, dado o peso, dado a altura, qual é o tamanho do pé? Eu vou dizer que o tamanho do pé dele é 2.3.
porque o vizinho mais próximo dele aqui também é 2,3, tá? Então, a diferença entre classificação e regressão, ela é bastante simples, no sentido de que você apenas muda teu rótulo, tá? E o KNN, como classificador, ele também é bastante simples, dado que você vai classificar a pessoa conhecida como sendo do mesmo rótulo da pessoa mais próxima, independentemente se for classificação, independentemente se for regressão, tá? Então é bem simples. Qual que é a dificuldade aqui? A dificuldade é que eu tenho que calcular a distância entre este ponto, tá? Então tem que calcular a distância entre esse ponto e todos os demais pontos. Uma vez que eu tenha medido a distância, né? Então a distância daqui para cá é grande, daqui para cá é grande, daqui para cá é pequenininha, daqui para cá mais ou menos, daqui para cá é pequenininha, mas entre essas duas pequenininhas, entre essa e essa aqui é menorzinha. Então eu tenho que calcular a distância deste ponto de interesse, que é a minha nova amostra, para os demais pontos da minha base de dados, para os pontos da minha experiência, tá? Então essa é a brincadeira do KNN, é bastante simples, inclusive, ok? Então, o KNN ele tem uma fase de treinamento bastante simplificada, né? Quase que inexistente, de um ponto de vista algorítmico, pelo menos, é uma fase inexistente de treino. Porém, a fase de treinamento consiste no KNN em armazenar esses dados em algum lugar, seja num banco, seja no arquivo texto, seja onde for. Então, eu tenho que armazenar o parzinho, o X, né, que é a minha matriz de característica, e o Y, que é a minha matriz de rótulos. E aí, de forma independente, se for classificação ou regressão, o que altera é o Y. Vamos fazer uma tentativa aqui. Seguinte, vamos pegar esses númerozinhos aqui em cima e vamos fazer a minha matriz X. Então, a minha matriz X, começando aqui de baixo para cima. Opa. Errei aqui. Começando de baixo para cima. É 1, 1. De baixo para cima é 2,5, 1,2. 2 e 2. 3, 2,5. 1,2, 3,5. Ok? Então, essa é a minha matriz X. Ah, professor, você separou com espaço. Sim, posso separar com espaço. Posso separar com caractere de tabulação. Posso separar com vírgula. Posso separar com ponto e vírgula. Né? Aí, depois, na hora de abrir isso aqui, tem que se virar nos 30, né? Descobrir qual é o caractere separador. Se for um arquivo CSV, né? CSV, Comma Separated Values, então vai estar separado por vírgula, tá? Mas nada impede que o arquivo esteja separado por caractere de tabulação, por caractere de espaço, ou qualquer outro caractere que vocês imaginarem. Então tem sempre que cuidar, porque essa minha matriz X vem sempre nesse formato. Ah, professor, mas essa é a matriz X. Sim, temos que fazer também a matriz Y. Então, a matriz Y seria o quê? E aí eu vou salvar isso aqui como TXT, né, gente? Ou qualquer outro tipo de formato. 1 e 1, para classificação, como seria a minha matriz Y? Deixa eu colocar um pouquinho mais para o lado de cá. Né? Para classificação, como é que seria a minha matriz Y? O primeiro seria classe 0, o segundo seria classe 0, que eu sempre de baixo para cima, né, gente? Não que vocês precisam fazer de baixo para cima, mas aqui é o exemplo corrente é esse. O terceiro é 1, o quarto é 1 também, e o quinto lá em cima é 1 também, né? Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, ok? Então, ops, botão errado. Normalmente o que vocês vão encontrar é o seguinte, vocês vão encontrar isso aqui, ó.
1, 0, 0 e 0. Vocês vão encontrar isso no mesmo arquivo, né? Então, normalmente, o CSV ele já vem com as características nas duas primeiras colunas, né, que é o peso e a altura, e o rótulo normalmente está na última coluna, que é o rótulo... Opa, inverti o rótulo aqui, desculpa. Agora sim está correto. Então, e o rótulo na última coluna. E aí vocês vão ter que fazer um pré-processamento para separar o X e o Y. Então, esse aqui seria o meu arquivo das características, esse aqui seria o meu arquivo de rótulos, tá? Normalmente eles vêm juntos. Ah, professor, mas e se for regressão? Bom, se for regressão, o que vai alterar é o rótulo. Em vez desse rótulo primeiro aqui ser 0, vai ser 2.3. Em vez desse outro rótulo aqui, vamos chutar rótulos, vamos chutar 3.4, 5.6, 0,9 e 2.5. Então, esse é o rótulo. Então, em vez de o rótulo ser números inteiros, normalmente representando as classes, simplesmente 0, 1, né? 0, 1, 2, vai ser números inteiros de qualquer. Então, vai ser um 3.4, vai ser o 5.6, vai ser o 0.9, e vai ser o 2.5, tá? Então, isso aqui seria um problema de regressão e não mais de classificação. Ok? Então, o que muda de um problema de regressão para classificação não é as características, é os rótulos. No problema de classificação, você está querendo separar os zeros, os rótulos zeros, dos rótulos uns. No problema de regressão, você tem rótulos, né, de números inteiros. Então, para a classificação, eu consigo pintar de cores cada um dos rótulos. Aqui, como os números são no domínio dos reais, eu não consigo. Ok? E lembrando que depois, né, no pré-processamento, eu tenho que separar o que é a característica, pegar as duas primeiras colunas e jogar por uma variável x, pegar a terceira coluna e jogar por uma variável y. Ok? Nem sempre vem dessa forma, né? Então, essa é a forma de entrada de dados, normalmente, na verdade não é essa a forma aqui, né? A forma de entrada de dados nos algoritmos de aprendizado, normalmente, são assim, ó. 2.5, 0.9, 5.6, 3.4 e 2.3. E aqui normalmente não tem. Então, a nossa entrada de dados nos algoritmos de aprendizado é sempre nesse formato aqui. Matriz X, matriz Y, que é a dos rótulos. Ok? Mas nem sempre vem bonitinho arquivo texto para vocês. Às vezes essa informação está lá no banco de dados, às vezes essa informação está no próprio sensor, você tem que fazer a captura das informações do sensor. Às vezes essa informação, inclusive, está criptografada. Enfim, tem um monte de processamentos iniciais que necessitam ser realizados antes de que você chegue realmente nesse formato de entrada, ok? Então tem que cuidar um pouquinho aí nessa brincadeira. Então, a etapa de aprendizado é simplesmente armazenar isso aí. E no caso aqui eu fiz um armazenamento em arquivo de texto. Mas esse armazenamento ele pode ser num banco de dados, pode ser em qualquer coisa. E o tamanho do meu dataset é N, né? E no caso dessas imagens, o tamanho do meu dataset é 5, porque eu tenho 5 pontos. Ok? Então, muito fácil. E aí, então essa é a fase de treinamento. Inclusive, por isso, por não existir um algoritmo de treinamento, outros métodos têm essa parte aqui muito mais complicada. Então, os algoritmos que têm uma fase de treinamento que consiste em apenas armazenar são chamados de algoritmos lazy, né? Ou algoritmos, tradução livre aí de lazy, de algoritmos preguiçosos, tá? Mas nem todos os métodos são assim. A gente vai ver outros métodos que não são lazy, tá?
KNN é só porque é fácil de entender. Então, qual que é a fase de predição do KNN? Como é que a gente faz a predição? O algoritmo é muito simples, né? Como eu já expliquei para vocês aqui em cima. Calcula-se a distância do ponto para todos os demais, ok? E atribui-se o rótulo a esse ponto como sendo igual ao rótulo do ponto dos demais. Então, como o ponto mais perto aqui é o 2.3, o rótulo desse ponto carry também vai ser 2.3, ok? Então é muito simples. E aí tem o algoritmo, né? Você vai ter que fazer um for, e esse for ele vai ser o quê? Iterando sobre os N exemplos da minha base de dados. E aí eu digo que a distância mais próxima ela começa de infinito, né? Então começa de algo muito grande. E eu tenho que guardar tanto a distância mais próxima como qual é o ponto, né? Qual é o índice do ponto mais próximo. E aí eu calculo distância entre a minha amostra xi, então meu pontinho aqui, xi, qualquer um deles, né? Iterando sobre os 5, e o meu xq, que é de carry, né? Então, o meu Q de carry é a exclamação, tá? Então, se a distância corrente, né, for menor do que a distância mais próxima, no primeiro caso sempre vai ser, porque é infinito, então eu armazeno a distância corrente do ponto mais próximo e armazeno o índice daquele ponto mais próximo. Então tem que armazenar qual é o ponto mais próximo, né? Eu tenho que armazenar o índice dele, normalmente usa-se o índice da linha, né? Onde ele está. E ele vai retornar o ponto mais próximo. E aí, então, o label, né? Então, o label do ponto mais próximo, ele vai ser aí o próprio label do meu xi que eu estou querendo classificar ou fazer a regressão, né? Então, é muito simples, o algoritmo é bem basiquinho, dá para implementar de forma bem fácil, depois a gente vai implementar junto, tá? Bom, professor, mas ok, o professor falou aí que tem que calcular a distância de todos os pontos, do ponto carry aqui para todos os pontos. Como é que calcula a distância? Pois bem, depois eu vou ter uma aula só sobre distâncias, tá? Mas hoje a gente vai começar com a distância, por exemplo, que é a L2, ou também conhecida como distância euclidiana, tá? Então é muito simples, para quem não é da área aí de computação, essas fórmulas tendem a assustar um pouquinho, mas a matemática ajuda, e como vocês vão ver, tem muitas coisas aqui de aprendizado de máquina que simplesmente não dá para sair fazendo, porque muito provavelmente vocês farão de forma errada. Uma delas é a matemática, então entender um pouquinho da matemática, principalmente de álgebra linear e geometria analítica, é fundamento primordial para se fazer alguma coisa decente dentro de aprendizagem de máquina. Tá? Vocês vão ver que o próprio KNN, apesar de ser um algoritmo extremamente simples na sua concepção, tem várias coisas que a gente precisa de matemática e precisa de estrutura de dados e precisa de álgebra linear para que a gente possa melhorar ou analisar aí o resultado devolvido pelo KNN, tá? Mas enfim, distância euclidiana. O que a distância euclidiana está dizendo aqui? Que eu tenho uma amostra A, né? Lembrando que a parte de cima é sempre o índice da amostra, e uma amostra B. Ou seja, eu tenho dois pontos, o XA e o XB. Lembrando que quando é negrito, esses pontos, eles são vetores, né? Vetores. Então, vamos pegar o XA aqui, vamos pegar o 1, que é o primeiro carinha aqui embaixo, e o 1.1, 1.8, que é a nossa carry. Então, eu tenho o meu XA aqui e o meu XB aqui em cima, tá? São dois pontos qualquer. Poderia... professor, tem que ser a carry? Não. Pode ser... Esse pode ser o A, esse pode ser o B. A definição daquela distância lá é uma definição para dois pontos quaisquer. Então, o primeiro ponto aqui
é o 1, 1. E o segundo ponto, só para lembrar certinho, é 1.1, 1.8. É 1.1 e 1.8. Ok? Então eu tenho dois pontos, o meu ponto A e o meu ponto P. Ok? Tem que calcular a distância euclidiana. O que essa fórmula está me dizendo? Que eu tenho que pegar a característica J, tá vendo? É um somatório. Um somatório implica em um for. Então eu tenho uma característica J que vai de 1 até M, onde M é o número total de características. Nesse caso são duas características, que é altura e peso. Então eu tenho que interar sobre as características, fazendo cada uma delas a diferença. Então, qual seria a diferença de cada uma delas? Vamos chamar de um vetor C aqui, vamos chamar. Então, a diferença de 1 para 1.1 é 0.1. A diferença de 1 para 1.8 é 0.8. Então, essa é a diferença da primeira característica J, então de 1 menos 1.1, para a segunda, 1.8. Ok? Vejam que isso aqui vai ficar ou positivo ou negativo, a depender né, da ordem, se o B tiver antes, se o A tiver, ou se o A tiver antes, né? Então, nesse caso aqui, inclusive, eu errei, porque A menos B seria menos 1 e seria menos 8. Ok? Agora, se o B fosse o primeiro ponto, seria 1 e 8 positivo. Por isso que tem esse quadrado aqui em cima, né? Então, eu vou levar 1 ao quadrado, vou elevar 8 ao quadrado. Então, eu vou ter aqui um vetor D, que vai ser igual desse negócio elevado ao quadrado, onde eu vou ter 1 ao quadrado. Ponto 1 ao quadrado dá 0.01, ponto 8 ao quadrado dá 0.64. E aí vejam que não importa se o número aqui em cima do C é positivo ou é negativo, né? O número elevado ao quadrado vai ser sempre positivo, ok? Próximo passo eu teria que somar isso aqui, o que dá 0,65. E o próximo passo é tirar a raiz disso aqui, que dá alguma coisa. Tem algumas coisas, tem alguns online que dá para fazer isso aqui, inclusive já abri um aqui, já deixei prontinho, né? Então, olha só. O primeiro ponto é o 1,1, o segundo ponto é 1.1.8. Faço a diferença de 1,1 menos 1, 1.8 menos 1, que dá ponto 1, que dá ponto 8. Elevo os dois ao quadrado, dá 0,1, 0,64, tiro a raiz 0,65, a raiz de 0,65, que dá ponto 8. Então, a nossa distância daqueles dois pontos ali é 0,806226, tá? Então, tem alguns calculadores de distância euclidiana online, se quiserem usar, mas a formulazinha é bem simples, bem fácil de programar, tá? Então, calculada a distância euclidiana, a gente vai, de novo, né, atribuir este ponto desconhecido. Então, supondo que essa distância aqui, né, deste carinha até aqui, seja 0,8, deste cara até aqui um 0,9, deste cara até aqui em cima um 3, deste cara até aqui um 2, deste cara até aqui um 3. Então, eu vou atribuir para a distância menor. Tá? Muito simples. E aí, independente se o rótulo é uma classe, né? Se são inteiros ou se o rótulo é real, eu posso simplesmente atribuir o rótulo do meu y. Isso para o algoritmo 1NN. O KNN, que é uma outra versão desse mesmo algoritmo, ele muda um pouquinho. Como assim, professor, muda um pouquinho? Muda um pouco porque eu vou considerar no KNN, né? Então, esse K é um parâmetro, eu vou considerar 3 vizinhos mais próximos, por exemplo, ou 5 vizinhos mais próximos. Então, eu tenho que aumentar esse meu raio até pegar 3 pessoas,
né? 3 pontos, 3 experiências, e aí eu faço um voto majoritário dessas experiências. Mas tá aqui para frente, tá? Bom, como é que é a superfície de decisão do NN, né? Então, olha só. Fica muito claro se a gente imaginar o seguinte: posso imaginar se A e se B forem de 2 pontos diferentes, tudo que estaria abaixo dessa reta está mais perto de A. Então, esse ponto aqui vai estar mais perto de A, esse ponto aqui vai estar mais perto de A, esse aqui vai estar mais perto de A, inclusive esse aqui vai estar mais perto de A. E tudo que está acima vai estar mais perto de B. Então, esse cara vai estar mais perto de B, esse aqui mais perto de B, esse mais perto de B, esse mais perto de B, esse mais perto de B. Claro que minha reta não está perfeita aqui, mas essa é a interpretação. Ok? Agora, entre A e C, qual seria a superfície de decisão? Entre A e C eu tenho mais ou menos isso aqui, ó. Então, tudo que está desse lado aqui está mais perto de A, tudo que está desse outro lado aqui mais perto de C. Ok? Ah, professor, e entre C e D? Entre C e D, mesma coisa. Eu posso imaginar uma reta onde tudo que está do lado para baixo dessa reta está mais perto de C. Se a gente calcular a distância, vai estar mais perto de C. E tudo que está do outro lado da reta vai estar mais perto de D. Ok? O que acontece é o seguinte, que quando a gente une essas retas, a gente acaba fazendo uma superfície de decisão. Ok? Então, uma reta, duas retas, três retas, e obviamente eu tenho as outras retas, né? Eu tenho mais essa reta aqui, tenho mais entre aqui e aqui. Então eu tenho várias retas. Então eu tenho esta reta que separa este com este ponto. Esta reta, opa, ficou um pouco torto, separa este ponto deste ponto. Esta reta, este ponto daquele ponto. Esta reta, opa, ficou fora. Esta reta, este ponto com este ponto. E aí eu tenho as laterais. Esta reta separa este deste. Esta reta separa este deste. Esta reta aqui separa este deste aqui. E esta reta aqui separa este deste aqui. Então vocês vejam que para cada par de pontos que eu faço, eu tenho uma reta de decisão, o que me culmina nesta superfície de decisão aqui. O que essa superfície de decisão quer dizer? Que qualquer ponto que cair aqui é mais perto desse. Qualquer ponto que cair aqui é mais perto desse. Então, aqui, 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 tudo próximo do ponto central. Então, essa é a região de influência do ponto central. Todo ponto que cair aqui está mais perto deste cara aqui. Então, essa é a região de influência deste ponto. Ok? Essa é a interpretação. Isso chama-se um diagrama de Voronoi, para quem fez geometria lá, triangularização por Delaunay e tudo mais. Então, já tem bastante geometria aqui aparecendo dentro do algoritmo NN, né? Então, essa é a nossa superfície de decisão para uma regressão, né? Então, para uma regressão que eu não tenho rótulos discretos, se o ponto cair aqui, eu vou ganhar o ponto desse cara. Se cair aqui, eu vou ganhar o rótulo desse cara. Se cair aqui, eu vou ganhar o rótulo deste cara. Ok? Já para uma classificação, eu tenho rótulo 0 e 1. Então, se cair aqui, eu vou ganhar o rótulo deste cara. Se cair aqui, deste cara. Então, como esses dois aqui têm rótulos azuis, eu posso desenhar a superfície de decisão desta forma. Então, tudo que cair aqui embaixo, em qualquer lugar, qualquer região, vai ganhar rótulo azul. Tudo que cair aqui em cima vai ganhar rótulo azul. Tudo que cair em cima vai ganhar rótulo laranja. Ok?
Acho que deu para entender mais ou menos a brincadeira. Ah, professor, eu tenho que calcular esse diagrama de Voronoi aqui? Não, isso aqui é como internamente, isso aqui é a lógica, né, de como o KNN está classificando. É a tua superfície de decisão, é a tua função de decisão. Então, a nossa função de decisão, ela é inerentemente não linear para o KNN, porque eu tenho esses saltos aqui. Se fosse uma decisão linear, seria isto. Então, tem alguns classificadores que fazem uma superfície de decisão linear, ou seja, fazem isto, aprendem uma reta. Tem alguns classificadores que fazem uma superfície de decisão não linear, e o KNN é um deles. Ok? Nesse caso aqui, você não precisa aprender essa função. Essa função, ela é dada pelos próprios exemplos de treinamento que estão que estão presentes aí na base de dados. Tá? Mas alguns outros métodos têm uma parte de aprendizado, né? E quando a gente diz que é um método lazy, né? Ou tem uma parte de aprendizado que modela essa superfície, né? Essa função de decisão. Então, o KNN é uma abordagem algorítmica, não é uma abordagem que tenta modelar os dados, que a gente diz ser generativa, tá? Então tem bastante detalhes aí, ok? Mas o que importa é que a superfície de decisão do KNN é parecida com isto aqui. Isso que vocês que tem que ter na cabeça, porque quando a gente for ver outros métodos, a gente vai ver que essa superfície de decisão muda, né? Depois, inclusive, daqui a algumas aulas eu mostro uma figura bastante interessante. Então, de novo, né? Aí fica a pergunta, qual é o mais próximo? No caso aqui parece ser o B, mas isso depende. Tá? Nem sempre essa resposta é a mais correta. Depende do quê? Depende da métrica de distância. Se a métrica de distância for métrica de distância euclidiana, a distância euclidiana tende a fazer um círculo. Então, pelo círculo, este ponto seria o mais próximo. Ok? Agora, se for uma distância Manhattan, que é um outro tipo de distância, o Manhattan faz um hexágono. Bom, não é hexágono, esqueci o nome dessa figura. Aí seria esse ponto mais próximo. Então, a escolha da distância impacta aí na decisão do KNN. De novo, vou fazer uma aula separada só sobre distâncias. Mas a escolha da distância impacta. Distâncias bastante comuns usadas aí dentro da aprendizagem de máquina. Distância euclidiana, distância Manhattan, distância Minkowski, distância Mahalanobis. E aí tem outras distâncias, que é a distância Hamming, Jacquard, similaridade cosseno, Dice, N outras, ok? Então, cada uma tem um determinado comportamento, cada uma das distâncias serve para um determinado tipo de dado. Outra coisa que impacta dentro da decisão do KNN é a normalização das características ou a escala das características, ok? Nesse caso aqui, a gente vai de 0 a 5 e de 0 a 5. Então, as características estão na mesma escala. A gente pode dizer que estão na mesma escala. E aí, a decisão seria pelo ponto B, porque o ponto B é o ponto mais próximo. Se for o NN, né? Se for o mais próximo. Agora, se as características não estiverem na mesma escala, ou seja, essa aqui está em escala de 0 a 5, essa aqui está na escala de 0 a 10. Então, muito provavelmente, a escolha seria pelo ponto C e não pelo D. Pelo rótulo do ponto C. O ponto mais próximo aqui seria o ponto C. Por quê? Porque qualquer passo, qualquer 0,1 que eu faça aqui, né, no eixo X, ele vale o dobro, porque a escala é o dobro, né? Então, qualquer passo que eu faço aqui no eixo X, ele vale o dobro do que no eixo Y, porque a escala é dobrada. É mais ou menos como pensar nos peixes, né? Eu tenho o comprimento e tenho a largura dos peixes. A largura dos peixes vai de, sei lá, de 0 a 10 centímetros, enquanto o comprimento vai de 1 a 2 metros.
Então, tem escalas diferentes. No caso da distância euclidiana, ela é muito afetada pela escala das características. E aí eu preciso fazer uma normalização dessa escala. Vamos deixar para outra aula, tá? O que eu quero mostrar aqui para vocês é que a escala das características, né? Se ela está normalizada ou se ela não está normalizada, ela influencia na decisão do método. Isso é bastante importante. E aí, como eu falei para vocês, tem a generalização do 1NN, né? Antes a gente viu um 1NN, que é o KNN, aonde a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer K vizinhos mais próximos. Então, eu vou fazer esse cálculo da distância para todo mundo, ok? Do ponto em questão para todos os outros pontos na minha base de dados, mas em vez de colocar o rótulo como sendo o do objeto mais próximo, como seria do 1NN, eu vou colocar o rótulo como sendo da maioria dos K objetos mais próximos. Para um K igual a 5, né, a distância euclidiana pegou esses 5 objetos. Quem é maioria aqui dentro? A maioria é triângulo. Então, eu vou colocar predito como triângulo. Ok? Muito simples, né? Em vez de pegar o mais próximo, eu vejo os 5 mais próximos e coloco o rótulo da maioria. Aí tem que calcular a maioria. Tem que cuidar um pouquinho, porque voto de maioria e voto plural é um pouco diferente. Maioria é sempre 50% ou mais que 50%. Nesse caso aqui, a gente tem são 10, né? Se a gente fizer um KNN onde K é igual a 10, eu teria 4 para um lado, 6 para o outro, então eu tenho a maioria, porque eu tenho mais de 50%, tenho pluralidade, porque, porque o plural, né, também é maior. Nesse caso aqui de baixo, a pluralidade é o verdinho, porque é quem tem a maioria dos votos. Aqui tem né? A pluralidade é o verdinho porque foi quem ganhou a maior quantidade de votos. 4, enquanto os outros 2 ganharam apenas 3. Mas eu não tenho a maioria, porque maioria implica em 50%, mais de 50%, e o verdinho, apesar de ter conseguido 4 votos, ele não tem mais que 50%. Ele tem apenas 40%, enquanto os outros 2 têm 30%. Tá? Então tem que cuidar um pouquinho se você vai usar maioria ou voto pluralitário. Ok? Então, o KNN para classificação, ele KNN agora, né? Ele é muito simples. O que eu vou fazer? Eu vou, na verdade, criar um segundo dataset. Vejam que esse Dzinho, e aí vem a história da matemática de novo, né? Entender bem a matemática é importante para a gente entender as nuances do que está acontecendo. Aqui em cima eu falei para vocês que a nossa base de treinamento ela é composta, né? É um Dzão, né? É nosso dataset. E a norma, né? Norma absoluto desse Dzão é um número, né? N, que é o número de amostras. Lá embaixo, você vê que muda um pouquinho a notação, por isso que matemática é importante, porque quando a gente olha a notação, a gente entende as coisas. É um D de K, então é um subconjunto do meu D, né? É um D de K que está contido aqui no meu D. Então, se eu tinha lá 5 pontos, agora eu vou ter. Então o meu D lá tinha N igual a 5, o meu D de K pode ser um N igual a 3, por exemplo. D de K aqui, certo? Por quê? Porque eu vou armazenar nesse subconjunto D de K os rótulos, né, as amostras, até K, que K é o parâmetro do meu KNN, até as Ks amostras. Então, se for 1NN, eu vou armazenar 1, e aí vira normal. Se for 2NN, eu vou armazenar 2. Se for 3NN, eu vou armazenar 1 par, 2 par, 3 par. Quer dizer, o par aqui, esquece a história do par. Eu vou armazenar os 3 pontos, né, que são os 3 pontos mais próximos.
E aí, sobre esse D de K, eu vou aplicar uma função que a gente chama de argmax na matemática, né, que é o argumento máximo. Dentre esses caras de D de K, quantos deles, qual é o que possui mais rótulos? Então, tem uma função de delta de Kronecker aqui, tá? Que é o seguinte: se A igual a B, né? Se este termo for igual a este outro termo aqui. Ou seja, se o rótulo real for igual ao rótulo daquele. O rótulo que eu estou querendo prever aqui, né? For igual àquele outro rótulo, eu conto 1. Então, essa matemática parece um pouco confusa, mas ela acaba fazendo para a gente o seguinte: isso aqui. Né? O que eu estou fazendo? Iterando sobre cada um dos 3 rótulos. Vamos pegar esse cara aqui, né? Iterando sobre cada um dos 3 rótulos que eu tenho aqui dentro e fazendo uma contagem. Quantos triângulos tem? 3. Quantos maisinho tem? 1. Quantas bolinhas tem? 1. Este cara aqui é meu D de K. Isso tudo aqui é meu D. Ok? É um argmax variando aqui o rótulo, né? Então, y vai de 1 a n, ou seja, vai de triângulozinho, vai de maisinho, vai de bolinha, lembrando que usar números ou usar símbolos dá na mesma. E aí eu tenho minha classificação, né? Minha classificação vai ser quem tiver maior quantidade. Quem tiver maior quantidade, no caso aqui, triângulozinho. Ok? Nada complicado. Então, essas matemáticas às vezes assustam um pouquinho, dependendo do livro que vocês pegam, mas é importante entender o que essa matemática está querendo dizer para a gente. Ok? E aí, para regressão, eu simplesmente faço uma média. Enquanto que para classificação, eu vou contar o rótulo maior, né, aquele rótulo que mais se repete lá dentro. Para regressão, eu vou fazer uma média. Então, esse aqui vale 1, aqui o rótulo dele é 1, aqui é 1, aqui é 1, e aqui é 2, e aqui é 3. Vou fazer uma média desse rótulo, né? E colocar o valor desse cara aqui como sendo a média. Muito simples, né? E esse aqui é a função de média. Então, olha só, o rótulo do x, né, vai ser aqui somado, né? Então, soma todos os rótulos de x e faz a média. 1 dividido por n, né? Quando você soma todo mundo e divide de 1 por n, isso aqui é equivalente à média. Se alguém tem dúvida disso, faz essa formulazinha lá no Python. Vocês vão ver que isso aqui é exatamente igual a fazer uma média. Ok? E aí, já entrando nas categorias, né? Deixa eu ver se eu paro por aqui. Não, vou nas categorias. Então, o KNN é do tipo lazy, porque ele não tem uma fase de aprendizado. A fase de aprendizado dele é simplesmente armazenar isso no banco. O KNN é um método não paramétrico, porque eu não tenho variáveis livres, eu não consigo dizer de antemão quantas variáveis livres ele vai usar. Tá? Acho que isso aqui vai ficar um pouquinho mais claro na frente, mas eu não faço nenhuma. Eu não assumo nada a priori, né? Eu vou descrever o meu modelo com 4 variáveis. Não, eu não tenho nenhum. Não assumo nenhum tipo de restrição quanto à decisão que o KNN vai fazer. A classificação entre discriminativo e generativo para o KNN é um pouco complicada, porque muitas pessoas veem o KNN numa abordagem bayesiana. Vendo o KNN por uma abordagem bayesiana, ele é generativo. Se você olhar o KNN como sendo uma abordagem algoritmo, ele seria discriminativo. Então, aqui existe muita dúvida. Né? E se ele é batch ou access online, no caso aqui, eu acho que ele não se encaixaria em nenhuma das duas situações,
pelo menos no treino, né? Porque o treino não faz com ninguém, ele não faz treino. Tá? Na hora de inferência, ele tem que olhar para todo mundo. Então seria bet. Tá? Mas é só na hora de inferência. Então eu não classificaria ele como nem bet nem online, mas aí há discussões também. Ok? Então eu vou parar por aqui a primeira parte da aula, tentar deixar o vídeo não tão longo. Até mais.